E aí, tudo bem? Como é que tu tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Maicon, sou pastor, sou conselheiro bíblico e eu estou fazendo esse vídeo aqui de uma forma especial, que é uma espécie de resposta. Ninguém me pediu essa resposta, mas enfim, eu quero interagir um pouquinho com um podcast que eu assisti há pouco tempo atrás, do Ironcast. Não sei se tu conhece, fica a minha sugestão, podcast muito bom. E o Dr. Felipe Sestaro é o host, ele é o que apresenta, ele convida as pessoas e eu acho muito legal que ele tem uma espécie de espírito de porco, sabe? Sabe aquele espírito de curupira do contra? Eu acho muito legal isso, porque não que ele seja assim, mas ele é muito questionador, então ele procura estar sempre questionando o convidado. Eu acho muito bacana isso aqui, porque isso instiga a pessoa a ter que argumentar aquilo que ela está defendendo. Eu acho muito bom, fenomenal. Eu assisti agora, pouco tempo atrás, um episódio em que ele está conversando e dialogando com o doutor também e pastor Tassos Licurgo. Esse episódio é fenomenal, eu te aconselho a assistir. Inclusive, esse episódio, esse podcast, ele é o que está por trás do que eu vou falar. Então, caso tu não entenda muito o que eu vier a falar, eu acredito que vai entender perfeitamente. Mas ainda assim, caso tu não entenda o posicionamento de cada um, alguma coisa assim, eu te aconselho a assistir esse episódio, porque está muito bom mesmo. Mas por que eu tô gravando isso aqui então? Porque eu acredito que mesmo o episódio estando muito bom, e está, tanto um quanto o outro, tanto o doutor Felipe Sestaro quanto o doutor, o pastor Tassos Licurgo, eles não conseguiram chegar até o final do argumento. Eles não conseguiram chegar num denominador comum. E eu acredito que a Bíblia tem resposta para isso. Então vamos lá, deixa eu tentar te explicar rapidamente o que estava acontecendo. No episódio, a discussão era sobre os trans, né? E um detalhe que abre um parênteses: não a causa trans, não a militância trans, e sim aqueles que genuinamente se identificam ou então sofrem com a impressão, com o entendimento de que estão no corpo errado. E eu quero aqui estabelecer o benefício da dúvida e eu quero aqui colocar como um entendimento concordante de que há uma mínima, uma pequena parcela da humanidade que de fato acredita. Uma criança que desde pequena se viu como menina, estando num corpo de menino, ou vice-versa, e eu acredito que mesmo essas pessoas, elas têm uma resposta da palavra de Deus, e eu quero aqui que a gente responda a isso, e eu acredito que isso envolva muito cuidado pastoral, eu acredito que isso envolva muito amor ao próximo, porque é muito fácil hoje a gente chutar e estabelecer como uma militância ideológica, e eu acredito que não. Há casos, eu acredito que há casos, mesmo que raríssimas exceções, mas existem, de que pessoas estejam sofrendo com isso. E esse, eu acredito, era o pressuposto da discussão, tanto do Sestaro quanto do Licurgo. Eu acredito que essa era a discussão e não chegaram a um denominador comum. Então, vamos lá. O doutor Felipe Sestaro estava argumentando de que esses que sofrem dessa maneira, eles eles merecem, é digno de que eles passem por alguma cirurgia, alguma coisa trans, para que venham a de fato estar fisicamente em coerência com aquilo que eles entendem ser. Enquanto o doutor e pastor Tassos Licurgo disse que não, porque afinal de contas não adianta. A pessoa pode fazer a cirurgia que for, ela nunca deixará de ser aquilo que o gene dela diz que ela é. Ou seja, aquilo que fisicamente ela nasceu sendo. A discussão passou mas o que que domina, o que que predomina na pessoa? E para o doutor Felipe Sestaro, a ideia é de que nós somos uma mente que tem um corpo, e esse corpo, por ter a possibilidade de cirurgias, enfim, de suplementação hormonal, seja o que for, ele pode se adaptar. Enquanto o doutor Tassos Licurgo argumentou de que não, que isso não muda a gene da pessoa, né? A pessoa, se ela é XX, continuará sendo isso. Se ela é XY, ela continuará sendo isso, por mais que faça essa ou aquela cirurgia, esse ou aquele procedimento, não vai mudar. Então, o que que manda na pessoa? O que que predomina? É a mente ou é o corpo? A pessoa que possa estar em conflito com relação a isso, ela deve ouvir o quê? Ela deve seguir o quê? O que a sua mente entende ou o que o seu corpo é, de fato. E aqui nós temos um pequeno entendimento que faltou para eles naquele momento, não que eles não tenham um entendimento, faltou eles mencionarem, chegarem a isso, de que o ser humano ele não é uma mente
que tem um corpo. Tampouco o ser humano não é um corpo que possui no seu interior, possui um entendimento ou uma mente. Nós somos os dois. Deus constituiu o ser humano como uma unidade composta, uma unidade formada por duas partes, que basicamente é uma mente ou alma. A Bíblia talvez vai tratar de forma intercambiável alma, espírito, às vezes coração e um corpo físico. Na teologia nós chamamos isso de corpo ou parte física e parte imaterial. Basicamente o ser humano ele é composto assim. Deus criou o ser humano desse jeito. A gravidade do pecado a gente percebe exatamente nisso, porque o pecado é algo tão grave, o pecado é algo tão prejudicial, que ele prejudica a pessoa separando ela de si mesma. Ou seja, quando a pessoa morre, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, conforme a Bíblia fala lá em Eclesiastes, na verdade isso ali é uma consequência do pecado, porque o ser humano ele é uma unidade composta e indivisível. Então não adianta eu seguir meu corpo se a minha mente estiver em desacordo, ou obedecer a minha mente e alterar o meu corpo, sendo que meu corpo não vai mudar. Por quê? Porque nós somos um só. Nós somos uma só composição, uma unidade. E nós somos dessa forma, então, mente ou alma mais o corpo. E aqui entra uma questão. Essa parte onde há essa união entre alma e corpo é algo justamente intocável. É algo que o ser humano não tem como chegar no outro. Então, por exemplo, eu não consigo mudar a tua forma de pensar, eu não consigo mudar a tua maneira de ser, eu não consigo mudar as tuas motivações, eu não consigo chegar onde está exatamente a origem do teu próprio ser. Aquilo que a Bíblia vai chamar de coração. Lembrando que na Bíblia, coração não é somente a origem dos nossos afetos ou das emoções, ok? Na Bíblia, coração é a própria pessoa, é o teu verdadeiro eu, aquele eu que tu não enxerga, aquilo que só Deus vê. Por isso que quando Deus manda Samuel ungir Davi, ele fala para Samuel: tu vê a parte externa, mas eu vejo o coração. É essa parte que nós não conseguimos chegar. É nessa parte que nós não tocamos. E só há uma forma de chegar até lá, que é a palavra de Deus. Se tu lembrar, Hebreus capítulo 4, versículo 12, menciona que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante ou penetrante que uma espada de dois gumes, uma espada de dois fios. E ela é capaz de chegar até a divisa da alma e o espírito, juntas e medulas, ou seja, parte física e parte imaterial. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus chega aonde o ser humano não é capaz de chegar. E aqui, ser humano, eu digo, seja a área que for. Pastor não chega, conselheiro não chega, psicólogo não chega, não há nenhuma espécie ou linha da psicologia que consiga chegar até lá. Não existe, simplesmente. Sendo assim, a única forma de chegar numa pessoa e tocar nessa parte que não é tocável, que não é tangível para o ser humano, é por meio da palavra de Deus. É por isso que a gente vê, por exemplo, Provérbios 4, se eu não me engano, é o versículo 23, que diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E por fontes da vida, a Bíblia está falando as motivações, e é tudo que tu faz tem uma motivação. E essa motivação vem dessa parte aí, do coração, essa parte intocável, essa parte que nós não chegamos. E é justamente dessa parte que Jesus está falando em Mateus 15. Do versículo 18 até o versículo 20, Jesus está falando sobre aquilo que contamina o corpo. O que os fariseus diziam que era o que se come, né? E lá o contexto é que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eles estão dizendo isso contamina o corpo. Jesus fala: não, 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 não. O que entra no corpo e é mandado embora, isso não contamina o corpo. O que contamina é aquilo que sai. E aí ele vai mencionar alguns exemplos, que é 7 pecados mencionados por Jesus ali, e ele diz que isso surge do coração. A origem disso é o coração, ou seja, o nosso pecado, ele brota do coração, dessa parte interna, essa parte interior, invisível, a parte imaterial, que é também a mente. Ou seja, toda a motivação pecaminosa que nós temos, ela brota do coração. Ela surge dessa parte que nós desconhecemos. Portanto, é necessário que a gente entenda que todo e qualquer entendimento, seja ele correto ou não, todo pecado, tenha a motivação que for, tudo que é motivo para nós, tudo que é a nossa motivação, tudo que é o nosso porquê,
vem lá de dentro. Então, eu faço o que eu faço por quê? Porque tá no meu coração. Porque a origem disso, a motivação disso, tá lá no meu interior. É essa parte que muda. Por isso que quando Deus fala que nós somos uma nova criatura, ou lá em texto de Jeremias, texto de Ezequiel, quando Deus está prometendo a nova aliança, ele diz que colocaria em nosso interior um coração não mais de pedra. Ele removeria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ou seja, haveria uma mudança interior. Há uma mudança agora que se torna mais flexível, se torna um pouco mais suscetível às verdades de Deus e é capaz de entender aquilo que antes não entendia. A partir daí, nós temos uma compreensão sobre a composição humana, que é qual? Não adianta nós mudarmos o corpo físico. Não adianta nós passarmos por uma cirurgia, um procedimento, algo que justifique o trans, alguém que se entende mulher, mas está no corpo de homem, não adianta fazer a mutilação porque não vai se tornar uma mulher. Mas ela se entende como uma e ela está sofrendo por isso. Nós não negamos o sofrimento. No entanto, não é isso que vai solucionar para a pessoa. Não fosse isso, as pessoas estariam plenas, satisfeitas, felizes, alegres, e não é. Estatísticas que confirmam que as pessoas que adotam um procedimento, fazem cirurgias trans, em grande escala, uma grande proporção passa por arrependimento e tenta reverter. Alguns casos, inclusive, quando não há essa possibilidade, há a causa, a consequência do suicídio. E ok, não vou entrar no mérito de que seja só essa a causa do suicídio. Às vezes a pessoa já está em depressão, já está sofrendo, ela sofre bullying, sofre por incompreensão da família, seja o que for. Mas, fato é que o fator culminante é esse. Então nós não podemos desprezar isso também, senão é crueldade nós não levarmos em consideração algo para alguém que já está sofrendo e que vai tornar maior o sofrimento. No entanto, a Bíblia ela parte de um pressuposto muito interessante aqui, que basicamente é: nós não alteramos nosso corpo. Você sempre vai ver na Bíblia a Grande Babilônia, o espírito do anticristo, ou os filhos da serpente fazendo o possível e o impossível para alterar a pessoa no seu aspecto físico. É por isso que nós vamos ver a Babilônia, por exemplo, mutilando ou castrando jovens judeus quando foram para o exílio, quando foram como escravos. Eles se tornaram eunucos ou foram feitos eunucos. Por quê? Porque sempre que há um espírito maldoso, um espírito diabólico, ele vai fazer com que a pessoa mude na sua parte externa, como se isso fosse uma solução, e não é, porque a verdadeira mudança que importa é a mudança interna. Não adianta, presta atenção nisso aqui, não adianta você achar que a solução para um problema seja uma mudança externa, uma mudança física, uma mudança meramente material. Não adianta. É mentira da serpente. Por causa disso, a Bíblia parte de um pressuposto muito importante. E nós vamos ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo está falando sobre a adoração a Deus, né? Versículo 11, capítulo 11, versículo 36, ele fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele eternamente a glória, ou ele a glória para todo sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus, né? Versículo 1 do capítulo 12, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é esse apresentar o corpo como sacrifício vivo? É você apresentar a Deus aquilo que você é, assim como você está. Você tem algum problema físico? Você adora a Deus, você é fiel a Deus dessa maneira, nas condições que Deus te deu. Você acredita estar no corpo errado, você apresentará o corpo exatamente assim para Deus, e assim você será fiel a Ele. Esse é o sacrifício vivo. E, versículo 2, Paulo complementa dizendo que: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que nós mudamos de fato? Aquilo que pode ser mudado, aquilo que deve ser mudado é a mente, é o entendimento. Nós alteramos a forma de pensar, por quê? Porque nós devemos ter a mente de Cristo. É o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, entre os versículos 3 ao 5, não lembro exatamente agora. Perdão. Entre os versículos 3 ao 5, Paulo fala exatamente isso, que nós devemos ter o modo de pensar ou a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é isso, é nós ir abandonando
a conformidade com esse mundo pela renovação do nosso entendimento. E conforme nós crescemos em entendimento da palavra de Deus, do Evangelho, de Jesus Cristo, da obra de Cristo, nós vamos tendo mais e mais a mente de Cristo em nós. Nós temos a forma de pensar que houve em Cristo Jesus. Basicamente, o que nós precisamos, então, é entender que, primeiro, nós jamais mudamos o nosso corpo. Biblicamente, nós não fazemos isso. Quem faz isso é o espírito do anticristo, o espírito da Babilônia. Ele quer, sim, que nós mudemos a nossa aparência, a nossa estética, a nossa composição física, como se isso fosse uma solução, e não é. O que nós temos que mudar, sim, é a nossa mente, a nossa forma de pensar, o nosso entendimento e os nossos pressupostos. Por quê? Porque é assim que Jesus vai se tornando cada vez mais visível em nós. E aí entra o segundo pressuposto que eu falei, que haviam dois, né? O segundo pressuposto é a mente que não tem Cristo, o coração que não tem Jesus, ele não sofre isso, ele não tem essa transformação. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? A pessoa que não é cristã, ela pode fazer o que for, ela continuará sofrendo. A pessoa que não tem Jesus no seu interior, a pessoa que não tem Jesus como a sua própria vida, por isso que Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a pessoa que não tem Jesus vivendo nela, ela sofrerá de qualquer maneira. E ela não estará de acordo com a mente do Senhor. Por quê? Porque ela não teve essa renovação da mente lá no início, ou seja, o novo nascimento, a transformação do coração. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Essa mudança inicial, ela é um pressuposto, ela é uma necessidade para que a pessoa vá, aí sim, tendo a sua mente transformada pela renovação do entendimento. E isso é que nós precisamos. Então, resumindo, não há como nós entendermos que nós somos um corpo que pensa, mas nós também não somos uma mente que possui um corpo. Nós somos uma unidade composta. Nós somos o ser humano. O que é o ser humano? Mente mais corpo. Alma mais um corpo. E por causa disso, é que a Bíblia nos manda não mudarmos a nossa aparência, não a nossa estrutura física, e sim a nossa razão, o nosso entendimento. Mudar a renovação do nosso entendimento. A nossa mente é que passa por alteração, por mudança, por transformação, e não o nosso corpo. Certo? Eu espero que tenha sido sucinto, eu espero que não tenha ficado muito longo, mas de qualquer maneira, humildemente, eu quero dar essa contribuição aqui para essa discussão, porque eu acredito que é muito importante, e eu amo demais a vida desses dois caras, tanto o Dr. Felipe Sestaro, quanto o pastor, doutor Tassos Licurgo são preciosos para mim. Eu amo e admiro os dois. E por causa disso, é que eu, assistindo o episódio, eu conversava com eles aqui, eu estava respondendo eles e dizendo, falta vocês chegarem um pouquinho mais, vão um pouco além, sabe? E é isso que falta para nós às vezes, é nós insistirmos um pouquinho, ou então, quem sabe, darmos um passo na direção do outro, e a Bíblia nos chama isso. É dessa forma que nós conseguiremos ajudar essas pessoas que tanto sofrem, é dessa forma que nós podemos ajudar quem realmente sofre, não quem está lutando por uma causa, não quem está militando por uma ideologia, não é isso. Mas eu acredito que deva ter pessoas, eu não conheço, mas acredito que deva ter pessoas que sofram com isso, e é por entender e tentar ajudar ao máximo que nós temos que buscar um entendimento bíblico para isso, senão nós não conseguiremos ajudar e aumentaremos o sofrimento dessas pessoas. Tá bom? Fiquem com Jesus. Curtiu o vídeo? Compartilha, dá um like, comenta, diz aí o que tu pensa sobre isso e vai me ajudar muito a crescer no canal. E eu quero muito que o canal cresça, porque afinal de contas nós fazemos missão aqui no Sul. Eu estou plantando uma igreja aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e é crescendo o canal que nós conseguiremos fazer com que a mensagem do Evangelho chegue mais longe, tá bom? Curte, compartilha, comenta e bora, faz a função aí toda. Se inscreve no canal também e ativa as notificações. Um abraço, fico por aqui, um beijo no teu coração, que Jesus te abençoe e que esse vídeo possa ter te ajudado aí.